Olá, bem-vindos à segunda aula da quarta semana do curso de aprendizado de máquina. E na aula de hoje eu vou falar de mais dois algoritmos de classificação, que são o Linear e o Quadratic Discriminant Analysis, chamados de LDA e QDA. Mas antes de explicar esses algoritmos, primeiro eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre probabilidade bayesiana, porque eles são baseados no teorema de Bayes. Bom, probabilidade bayesiana é um tópico complexo, tá? Então, de novo, você poderia dar um curso inteiro sobre probabilidade bayesiana e para vocês poderem ter uma introdução um pouquinho melhor sobre o que é probabilidade bayesiana, provavelmente vocês precisariam também de uma semana inteira aí nesse curso só para falar sobre isso, ok? Mas como temos vários tópicos para falar, eu vou acabar passando bem rapidamente aí sobre a probabilidade bayesiana. Bom, tem dois tipos de probabilidade em geral que as pessoas dizem, né? Uma é o que a gente chamaria da probabilidade mais clássica, a frequentista, onde o que a gente trabalha é com a probabilidade de A, que seria qual que é a probabilidade de um evento A acontecer. Tá? Então eu poderia perguntar, por exemplo, qual que é a probabilidade de chover amanhã. E daí eu vou ter um valor, por exemplo, 10%. Tá? E daí seria a probabilidade de chover independente de qualquer outra coisa. Tá? Agora, eu posso também ter a probabilidade bayesiana. A probabilidade bayesiana, em geral, vocês vão reconhecer por causa dessa minha barra aqui vertical. E, em geral, você vai ter qual que é a probabilidade de um evento A acontecer, dado que o evento B aconteceu, ou o evento B é verdadeiro. Ok? Então, o que a gente vai ver, o que essa probabilidade muda é, quando eu tenho aqui um certo valor aqui do meu B, a minha probabilidade do A ela é alterada. Então, eu poderia perguntar, por exemplo, qual a probabilidade de chover amanhã, dado que uma frente fria irá se aproximar. Então, o B seria a presença ou não da frente fria. Então, qual a probabilidade de chover, que é o A, dado que uma frente fria irá se aproximar. E tem alguns nomes aqui que são importantes, que a gente vai usar bastante, e eles aparecem bastante quando a gente fala de probabilidade bayesiana. Tá? E o primeiro é o PDA. Tá? A gente normalmente usa o nome de chamar isso de probabilidade a priori. Tá? Então, assim, a probabilidade, antes de eu ter qualquer evidência, qualquer outra evidência, qual que é a minha probabilidade a priori? Então, qual é a minha probabilidade de chover, independente de qualquer coisa? Tá? É o meu PA. Daí eu tenho o B, que é minha evidência. Tá? Então eu recebo uma nova informação. E agora eu vou poder perguntar, bom, qual que é a minha probabilidade de chover dada a minha evidência? E agora eu vou ter minha probabilidade a posteriori dada a evidência. Então, a priori é antes de ter evidência, a posteriori é depois de eu ter essa evidência. Okay? E também eu posso ter também o meu P do B dado A, que é o contrário daqui, né? Que eu tenho A dado B, que é o B dado A. Isso aqui a gente chama de verossimilhança, que é o meu likelihood. Tá? Então seria como se perguntasse, bom, qual é a probabilidade de chegar uma frente fria, dado que vai chover? Seria exatamente o oposto aqui de cima. Okay? E ainda sobre essa probabilidade bayesiana, tá? Tem diversas fórmulas aí que são importantes, alguns conceitos importantes que também a gente vai acabar utilizando aqui. Tá? O primeiro é o seguinte, eu consigo ligar um pouquinho dessa minha probabilidade a priori com a minha probabilidade a posteriori. Então a ideia é o seguinte, ó, essa minha probabilidade A aqui, tá, que não depende de nenhuma evidência, ela vai ser igual ao quê? Eu vou pegar todos os possíveis valores da minha evidência, tá? Então, minha evidência, por exemplo, no caso da chuva, né? Desculpa, no caso da frente fria, pode ser vai chegar uma frente fria e não vai chegar uma frente fria, são dois possíveis valores para o BI, tá? E daí, para o B, e daí eu faço uma soma sobre todos os possíveis valores para essa evidência aqui. Por exemplo, vai chegar a frente fria e não vai chegar a frente fria, são meus dois possíveis valores para o BI. E daí eu calculo qual que é essa minha probabilidade de chover. Então, assim, a minha probabilidade de chover seria o quê? Seria qual que é a minha probabilidade de chover, dado que vai chegar uma frente fria, vezes a probabilidade dessa frente fria chegar, mais a probabilidade de chover, dado que não vai chegar uma frente fria, vezes a probabilidade dessa frente fria de não chegar uma frente fria. Okay? Então, a gente pega todos os possíveis valores para as evidências, pega a probabilidade dessas evidências e daí calcula as probabilidades aqui do meu A, né, dado essa minha evidência. Então, é como se eu estivesse fazendo aí uma soma ponderada aí, né, das minhas probabilidades a posteriori e ponderada pela probabilidade de cada uma das evidências. Okay? Então, essa seria uma maneira de eu pensar. Né?
E o segunda equação aqui, que é super importante, essencial aí na probabilidade bayesiana, é o meu teorema de Bayes. O teorema de Bayes aí diz o seguinte, ó, a probabilidade de eu ter o evento A dado que o B ocorreu é igual à probabilidade do B ocorrer dado que o A ocorreu, vezes a probabilidade do A ocorrer, dividido pela probabilidade de B ocorrer. Tá? Veja que, na verdade, esse meu P de B poderia vir para cá, né? E daí eu poderia calcular o contrário, né? O P do B do A, baseado aqui no P de A dado B vezes P de B, eu passaria o P de A aqui para baixo. Na verdade, então eu consigo passar de um lado para o outro, tá? Tanto faz qual lado que eu estou calculando. Se é o A dado B ou o B dado A. Basta fazer uma pequena variação aí na minha equação. Então, voltando aqui ao exemplo da chuva, eu poderia pensar, ó, a probabilidade de chover dado que vai chegar uma frente fria, como que eu posso calcular isso? Aqui embaixo eu tenho minha probabilidade de chegar uma frente fria, e em cima eu tenho a probabilidade de chegar uma frente fria dado que choveu. Tá? Então, vou olhar só para esse pedaço aqui. Então, vamos supor que a probabilidade de chover, de chegar uma frente fria, é 10%. Tá? Agora, a probabilidade de chegar uma frente fria, dado que vai chover, ela é de 20%. Por quê? Nos dias que chove, em geral, provavelmente é porque chegou uma frente fria. Tá, okay? Então ela é maior do que a probabilidade de chegar uma frente fria sozinha. Tá? Então esse valor aqui ele é maior do que 1. Só que eu vou precisar multiplicar isso pela probabilidade de chover. E a probabilidade de chover talvez seja 30%. Então no final, o que vai estar acontecendo? Né? Eu vou estar multiplicando esse valor aqui, tá? Que pode ser, por exemplo, 2, e posso multiplicar aqui pela essa minha probabilidade de chover, que nesse caso é 0,3, 30%. E se eu fizer a conta, eu vou chegar, a minha probabilidade de chover, dado que chegou uma frente fria, é de 60%. Tá? Então, veja que com esse teorema de Bayes, assim, mesmo que eu não saiba qual que é a probabilidade de chover dado que chegou uma frente fria, se eu souber esses outros valores, eu consigo calcular essa minha probabilidade. Tá? E por que em geral eu quero usar esse teorema? Porque muitas vezes algumas probabilidades eu consigo calcular mais facilmente, enquanto outras são mais difíceis. Então a ideia desse teorema é justamente essa, quer dizer, algumas probabilidades que eu não consigo calcular, eu descubro elas a partir das probabilidades que eu consigo calcular. Tá? Então vamos pegar agora um exemplo aí de um caso aí para a gente entender um pouquinho melhor do teorema de Bayes, tá? Para um teste de droga. Então, suponha que você tem um teste para verificar se uma pessoa utilizou uma droga, tá? E é um teste aí um teste bom, né? Ele tem 99% de sensibilidade e 99% de especificidade. O que é sensibilidade? Seria o seguinte, ó, se uma pessoa utilizou a droga, ele vai detectar esse uso 99% das vezes. Né? Agora, se a pessoa não utilizou a droga, em 99% dos casos, ele vai indicar realmente de que a pessoa não usou drogas. Tá? Então, o que você pode pensar que é o seguinte, se a pessoa usou droga, tem 1% de chances só do teste não indicar que ela usou a droga. Tá? E 99% de chances de indicar. Okay? Agora, se a pessoa não é usuária de droga, ele tem 1% de chance de marcar que ela usou droga e 99% de marcar que ela não usou. Okay? Então, é um teste bem preciso. Tá? Agora, vamos pegar aqui uma pessoa, um usuário aleatório, e vamos supor que a pessoa foi lá e fez o teste. Tá? E vamos supor que 0,5% das pessoas são usuários da droga aí que esse teste testa. Okay? Então, um indivíduo que foi selecionado aleatoriamente, ele testou positivo. Agora, a gente tem que pensar, qual é a probabilidade dele ser usuário de drogas? Okay? Então a gente pode fazer esse cálculo do seguinte modo, né? O que a gente quer saber? A gente quer saber qual que é a probabilidade dele ser um usuário de drogas, dado que o resultado foi positivo. É isso que a gente quer saber. Tá? E daí, como a gente pode calcular isso aqui? Bom, vamos ver se com essas informações aqui a gente consegue chegar nessa nossa resposta. Então, pelo teorema de Bayes, a probabilidade de alguém ser usuário de drogas, dado que o resultado foi positivo, é igual ao quê? É igual a probabilidade do resultado ser positivo, dado que ele é usuário, vezes a probabilidade de ele ser usuário, essa parte aqui de cima, dividido pelo quê? Pela probabilidade do resultado dar positivo. Então é isso que eu quero fazer a conta, ok?
A probabilidade de alguém ser usuário de drogas eu já tenho, tá? É 0,5%, é dado aqui. A probabilidade de dar positivo, dado que a pessoa é usuária, também eu tenho aqui em cima, 99%, ok? Então eu já tenho esses dois valores aqui. O que eu não tenho aqui é o de baixo. Qual que é a probabilidade do resultado dar positivo? Tá? Então é isso que a gente precisa ver. Tá? Então aqui eu posso ver o seguinte, ó. Essa minha probabilidade de ele ser positivo aqui, se eu botar aqui um slide, eu posso decompor desse modo aqui. Tá? Então eu vou ter que somar todos os casos, quer dizer, então a pessoa, ele pode ser positivo para o caso em que a pessoa é usuária de droga e para o caso em que ele não é usuário. Então eu faço a decomposição, quer dizer, positivo dado que ele é usuário, vezes a probabilidade de ser usuário, mais probabilidade de dar positivo dado que ele é não usuário, vezes a probabilidade de não ser usuário. É isso que eu vou pegar. Tá? E esses valores também eu tenho, porque aqui eu tenho que é 99%, que está aqui. Aqui eu tenho a probabilidade de dar positivo, dado que ele é não usuário, também é 1%, que também está aqui. Tá? E aqui a probabilidade de ele ser usuário está aqui, e a probabilidade de ele ser não usuário também está aqui. Né? Então a probabilidade de ele ser usuário é bem pequena, 0,5%, a probabilidade de ele ser não usuário é 99,5%. Tá? E daí quando a gente faz a conta, por incrível que pareça, o resultado aqui deu 33%. Quer dizer, então, se uma pessoa qualquer vai lá e faz o teste e deu positivo, a chance de ela ser uma usuária de droga é apenas 33%. O que realmente chama muita atenção, considerando quando a gente olha para esses números de 99%. Né? Mas por que a gente chega nesse 33%? Acho que essa é a grande questão. Né? O ponto é, aqui em cima, tá? Quer dizer, a probabilidade de dar positivo dado que ele é usuário é muito alta. Só que a chance de ele ser usuário é muito pequena, é 0,5%. Então, quando a gente faz a conta para esses dois aqui, deu 0,5%. A chance é muito pequena. Ok? E agora a gente tem que dividir por todos, pela qual que é a probabilidade de eu ter um resultado positivo. E daí ele tem duas contribuições. Né? Tem o caso de ele realmente ser usuário e tem um caso de ele não ser usuário. E quando a gente vai fazer a conta, essa parte aqui, a probabilidade de dar positivo dado que ele é usuário, ficou aqui em 0,5%. Mas a probabilidade de dar positivo dado que ele é não usuário, que é esse caso aqui, ele ficou em 1%. Tá? Então no final o que a gente vai ter de conta? 0,5% dividido por 1,5%, por isso que dá 33%. Tá? E o ponto é, quando a gente vê a probabilidade do resultado ser positivo, a maior contribuição vem da onde? Vem daqui. Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas são não usuárias. Então, mesmo que a probabilidade de dar positivo para o não usuário seja pequena, quando a gente compara a multiplicação desses dois valores com a desses dois valores, esse daqui ele dá bem maior, ele dá o dobro daqui. Então, por isso que a gente cai nos 33%. Tá? Então, agora acho que talvez tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Mas agora vamos pegar uma segunda situação. Tá? Suponha que a gente está fazendo teste de droga num indivíduo aí que tem um histórico de uso de drogas, de modo que a gente pensa, a chance de ele ter utilizado drogas é de 50%. Quer dizer, qual que seria a probabilidade de eu ter um verdadeiro positivo nesse caso, né? Aqui a coisa ia mudar muito, né? Porque aqui ia passar a ser 50%, né? E aqui também ia ser 50% aqui e 50% aqui. Tá? Então, quando a gente fizesse a conta aqui, quanto que a gente ia ter? Aqui a gente ia ter em torno de 0,5. Aqui a gente ia ter em torno de 0,5 e aqui a gente ia ter algo em torno aí de 0,05, né? Então, no final das contas, o que ia acontecer? Esse resultado aqui, quando eu fizesse essa conta aqui, ele ia dar quase 100%, tá? Então, nesse caso aí, se a pessoa é uma frequente usuária de droga e a princípio a chance, a priori, né, a chance de ele ser usuário de droga fosse 50%, a probabilidade de ele ser um usuário, dado que o resultado for positivo, ia ser super alta, perto de 100%. Tá? Então, uma coisa legal da probabilidade bayesiana é isso, ela leva em conta algumas informações do tipo qual que é a minha probabilidade a priori de que a pessoa é usuária de drogas ou não. Então, isso daí acaba influenciando bastante aí o meu resultado. Bom, mas agora que a gente tem a gente entendeu aí o teorema de Bayes, quer dizer, espero que vocês tenham pelo menos
tenham tido uma noção, porque realmente é um tópico complicado, tá, para explicar tão rapidamente, mas era importante que vocês tivessem pelo menos uma noção aí do que que ele é, tá? Se ficou difícil entender, você pode tentar voltar no vídeo ou talvez tentar ir atrás de material específico aí de teorema de Bayes, provavelmente vocês vão conseguir pegar um pouquinho mais, tá? Mas para entender o LDA a gente não precisa entender a fundo o teorema de Bayes, mas é bom ter pelo menos uma noção aí do que é e como que ele funciona. Então vamos ver agora como a gente consegue fazer uma classificação usando apenas o teorema de Bayes. Tá? Então digamos que a gente quer classificar uma observação x em k classes diferentes, tá? Onde k pode ser qualquer valor maior ou igual a 2, okay? O número de classes. Então vamos pensar o seguinte, ó, o meu π de k é a minha probabilidade de k, quer dizer, a probabilidade a priori de cada classe. Tá? Então pode ser que uma classe ocorra com muito mais frequência do que outra, então ela vai ter uma probabilidade maior, ou pode ser que todas as classes ocorram com a mesma frequência, então todos têm a mesma probabilidade. Então seria o seguinte, ó, eu não tenho o meu x, eu não sei o meu x, qual é a probabilidade de eu estar em cada uma das classes, ok? Depois eu tenho o meu próximo valor, que é esse meu fk de x, tá? Esse meu fk de x vai ser o seguinte, ó, dado que eu estou numa classe k, qual que é a probabilidade do meu x assumir esse valor x aqui? Tá? Isso aqui eu vou chamar de densidade de valores de x para a classe K. Então, dependendo da classe K que eu tiver, a minha probabilidade para diferentes x, valores de x, vai ser diferente. Tá? E aqui eu chamo de densidade porque eu estou justamente pensando nessa minha probabilidade em diferentes regiões aí do meu espaço. Tá? Então eu acabo chamando de densidade, né? Mas também pode chamar diretamente de probabilidade. Probabilidade de eu achar um x, dado que eu sei a minha classe. Okay? Bom, tendo esses dois aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar e verificar se eu consigo fazer o seguinte: se eu consigo identificar qual que é a minha probabilidade de eu estar numa classe K, dado que eu li um valor x. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que que a gente fez na regressão logística, né? Porque a gente tinha um valor x e a gente tentava achar a probabilidade de uma classe K, ou a probabilidade, por exemplo, de ele ser verdadeiro, né? Então é algo bastante parecido, quer dizer, eu quero achar a probabilidade de uma classe, dado o valor aqui do meu preditor. Tá? Só que daí aqui a gente pode usar a probabilidade bayesiana. Então o que a gente faz? Para poder calcular isso daqui, que é o que está aqui, eu uso o meu teorema de Bayes. Tá? E de modo igual que a gente fez no último exercício, né, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho meu πk, né, que é a minha probabilidade da classe K, que está aqui. E aqui eu tenho esse meu fk de x, que é essa minha probabilidade de eu ter um valor x aqui, dado que minha classe é K. Então é isso que eu vou ter aqui, esse termo aqui de cima. E aqui embaixo eu vou ter qual que é a minha probabilidade de eu ter o meu valor x. E para achar a probabilidade de eu ter meu valor x, o que eu faço? Eu pego a minha probabilidade de cada uma das classes, então eu tenho uma somatória para todas as classes possíveis, pego a minha probabilidade daquela classe e vejo qual é a probabilidade de eu ter aquele valor x, dado que eu estou naquela classe. E daí eu somo para todas as classes possíveis. Tá? Então é igualzinho o caso que eu falei lá da probabilidade de chuva e o caso aí da probabilidade de ser usuário de drogas. Okay? Então vejo que agora eu consigo determinar o valor dessa minha probabilidade de K aqui dado x, o meu pkx, sem calcular diretamente. Eu só preciso o quê? Descobrir esse meu fkx e o meu π de K para cada classe K. E daí, se eu tivesse aqui, eu posso ter a predição para cada classe, e daí eu poderia simplesmente escolher a classe com maior probabilidade para eu fazer a predição. Então, se tem três classes, uma tem probabilidade 60% e as outras duas têm probabilidade de 20%, eu escolho a de 60%. Então, o meu problema aqui fica resumido a quê? A calcular qual que é as minhas probabilidades das minhas classes e qual que é essa minha densidade aqui de x para cada uma das minhas classes K. E finalmente chegamos no nosso Linear Discriminant Analysis. Então o ponto é, calcular esse fk de x, quer dizer, essa minha densidade de x para cada classe, ele é difícil, porque ela pode sumir de qualquer forma. Obviamente, se você tem muitos pontos, muitos exemplos, e você tem uma baixa dimensão, por exemplo, uma, duas dimensões, ok, você pode até meio que
definir empiricamente aí qual que é essa distribuição de valores de x para cada classe, tá? Mas na grande maioria dos casos reais, tá, que você vai ter mais dimensões e você não vai ter tantos exemplos, isso não é possível. Então o que é feito no LDA é que a gente supõe que essa distribuição de valores x para cada classe k era uma gaussiana, tá? E a gaussiana era dada por essa equação aqui. Okay? Então era uma exponencial aqui, né? Ela é centrada no mid k, que é o meu valor médio, e aqui ela também era dividida aqui pelo valor do desvio padrão ao quadrado. Okay? Então, só para dar uns exemplos aqui, né? Então, se o mi for zero, ela é centrada aqui na origem. Nesse caso aqui, o verde, o mi é menos 2, ela é centrada no menos 2. E aqui o sigma ao quadrado é igual a 1, essa vermelha aqui. Quando você pega um sigma quadrado menor, a curva ela fica mais estreita. Quando você pega o sigma quadrado maior, por exemplo, o amarelo, ele fica bem mais largo. Okay? Então essa é uma suposição para fazer o LDA. E uma segunda suposição adicional é que, é que o meu sigma k vai ser igual a sigma para todos os k's. Então, para todas as classes, o desvio padrão, o sigma, vai ser o mesmo. Então, a única coisa que vai mudar vai ser o quê? Vão ser as minhas médias. Tá? Nesse caso aqui, essa minha probabilidade de eu encontrar cada uma das classes k dado o meu x, é dado por essa fórmula aqui. Tá? Então, só voltando aqui, né? Essa era a minha fórmula original da minha classificação bayesiana. O que eu estou fazendo, estou substituindo esse meu fk de x, esse meu fr de x pela gaussiana. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, meu fk de x e o meu fr de x. Tá? Então, o sigma é o mesmo em ambos os casos aqui, para todos os L's. Okay? E daí, tendo isso daqui, fica fácil de resolver. Por quê? A única coisa que eu preciso determinar é qual que é a classe que tem o maior valor de P de K. Tá? E o que muda, né? Aqui entre as minhas classes? É o valor do meu Mi. Tá? E o valor, é claro, e o valor do meu π, né? Minha probabilidade de ter cada classe e o valor médio da distribuição aqui de x em cada uma das classes, meu Mi de K. Tá? Então o que a gente tem essa parte de baixo aqui, ela vai ser igual para todas as classes, porque eu estou somando para todo mundo. Então, se eu quero saber qual que é o maior P de K, eu posso descartar essa parte aqui, ok? Agora eu vou só olhar aqui para cima. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tirar o log de tudo que está aqui. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o log de tudo isso, né? Mas lembrando, quando eu pego o log e eu multiplico duas coisas dentro do log, eu posso separar eles, né? Então, log de A vezes B é igual ao log de A mais log de B. Tá? Então, o meu π de K aqui eu estou separando, entra aqui. Tá? Depois eu vou separar essa parte aqui. Só que como essa parte aqui não varia com a minha classe, então eu vou jogar fora. E eu vou ter aqui essa minha exponencial. Se eu tirar o log da exponencial, a exponencial também some. Sobra só essa parte aqui. Tá, ok? E daí o que eu vou fazer, o que eu dá para fazer é o seguinte. Se eu pegar isso aqui e expandir, né, eu vou ficar com x ao quadrado menos 2x mi k mais mi de k ao quadrado. E daí, lembrando que x ao quadrado sozinho, né, ele não independe do μk, né? Ele é um termo aí que não varia com μk. Eu vou só deixar aqui os termos que são que dependem do mi de k ou do π de k, que são esses termos que estão aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer então para determinar a classe com maior pk de x é só eu ver a classe que tem o maior ΔK de x que está aqui, ok? Se vocês quiserem, você pode até tentar no papel fazer essa derivação aqui, ele não é muito complicado, só seguir esses passos aí que eu falei para vocês, ok? Mas agora ainda resta o problema de como que eu estimo meus parâmetros, né? Meu mi de k e meu sigma. Tá? Então o que eu posso fazer é o seguinte, para estimar meu mi de k, o que eu faço? Eu pego para cada uma das classes, pego todos os meus valores do xi e pego o valor médio. É a definição para a minha estimativa da média, né? Então é isso que eu faço, eu calculo aqui a minha estimativa da média. Agora para o sigma, o que eu faço? Como eu estou supondo que o sigma é o mesmo para todas as classes, o que eu faço é que eu faço o cálculo, né, do xi menos mi de k de cada classe ao quadrado e somo esse valor para todas as classes. Tá? E daí, depois eu simplesmente divido aí pelo meu número de elementos menos o número de classes aqui, eu vou ter o meu desvio padrão de médio aí
englobando todas as classes, tá ok? Então, se todas as classes tiverem realmente o meu sigma for iguais, então o sigma aqui vai ser igual ao sigma k de cada classe. Se eles forem diferentes, mas não tão diferentes, ele vai dar meio que algo próximo de uma média aí dos sigmas aí das várias classes, ok? Então agora eu já tenho aqui a minha fórmula, eu já tenho o mi de k e o sigma. O que falta aqui? Falta meu π de k, que é a probabilidade de cada classe. Tá? E daí tem duas maneiras, né? A primeira coisa, pode ser que esse seja o valor que eu já tenho por informação de domínio, né? Por exemplo, digamos que eu estou querendo ver probabilidade de alguém ter um tumor, por exemplo, e eu já sei mais ou menos qual é a probabilidade inicial de uma pessoa ter um tumor, eu posso usar isso, né? Ou no caso dos usuários de droga, né? Eu posso ter as minhas probabilidades iniciais aí também, que eu já posso saber. Mas eu também posso estimar. Então, se eu tenho aqui o número de elementos em cada uma das classes, eu posso calcular a minha probabilidade de cada classe simplesmente fazendo essa conta, ó, número de elementos em cada classe dividido pelo meu n total. Tá? E daí com isso eu consigo fazer esse meu cálculo do π de k. Okay? E agora, aqui só para mostrar um exemplo, né? Esse aqui seria um exemplo bem simples, aí, com duas distribuições, a verde e a rosa. As duas elas têm um mi diferente, né? Tanto que elas estão com pico locais diferentes, mas o sigma é igual. Então, no caso aqui que eu estivesse pegando, por exemplo, um exemplo onde eu gerei várias amostras aí, né? Eu poderia ter um caso assim, né? Onde eu tive amostras espalhadas aqui, elas estão com o pico mais ou menos onde deveria ser, mas você vê que ele é bem ruidoso, né? Mas, mesmo esses dados sendo ruidoso, eles são suficientes para calcular meu Mi e meu sigma também. Então, para esse caso aqui, eu poderia tranquilamente usar o meu LDA. E só para um caso especial aqui, se o meu π1 é igual ao meu π2, quer dizer, a probabilidade das duas classes forem iguais, para esse caso aqui em uma dimensão só, eu tenho uma maneira simples aqui de calcular o, o valor aonde, aqui a minha transição, né, aonde a minha probabilidade é maior para uma classe verde ou para a classe rosa. E ela é dada justamente, na verdade eu pego, fazer uma manipulação dessas contas aqui, né, eu acabo caindo aqui nessa equação aqui, ok? É só fazer isso aqui para o π1, para esse sigma 1 de x é igual a desculpa, delta 1 de x é igual a delta 2 de x, né? Então eu vou ter os termos aqui na esquerda e na direita, né? Fazendo algumas modificações aí, eu consigo chegar nesse valor aqui. Quer dizer, ela fica bem no meio aqui das duas distribuições, no caso em que o sigma é igual, ok? E faz todo sentido, né? Vamos agora avaliar o caso aí com múltiplos preditores. Tá? Com múltiplos preditores, a gente tem que lembrar que agora nós não temos só um preditor, a gente tem, por exemplo, dois ou mais, né? E os preditores muitas vezes não são totalmente dependentes, pode ser que tenha uma dependência entre eles. E essa dependência normalmente é capturada a partir da matriz aí de covariância. Tá? Então a matriz de covariância é dada aqui, eu tenho aqui a. Na verdade, às vezes o pessoal usa o termo variância, covariância, ok? Mas nesse caso o que eu estou querendo verificar é o seguinte: se para diferentes componentes aqui do meu vetor x de preditores, como que esses componentes variam em conjuntos. Acho que eu vou explicar aqui pela figura que fica mais fácil. Tá? Esse aqui seria um caso típico onde a minha matriz de covariância ela tem valores positivos na diagonal e zero fora da diagonal. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Digamos que eu tenho aqui o meu x1, eu tenho um certo valor aqui, ele tem o máximo aqui, ok? E meu x2, o máximo está aqui. Tá? Então, o meu valor médio do x1 ou do x2, né, meu valor esperado para o x1 e para o x2, está bem aqui no meio, ok? Agora, se eu pegar o x1 um pouco maior, o que vai acontecer com o meu x2, né? O meu x2 que eu vou pegar, provavelmente ele não vai mudar, né? Porque basta olhar a distribuição dele, quer dizer, a maior probabilidade de ocorrer continua estando aqui no meio, que é no mesmo valor aqui que o meu valor médio. Pode ser que em alguns casos eu pegue um valor mais para cima, mais para baixo, mas em média ele não vai mudar o valor do x2 quando eu aumento o x1. Tá? Agora olhem aqui. Aqui, novamente, a minha média ela está aqui no próximo aqui do meio, ok? Agora, se eu aumentar o meu x1, o que vai acontecer com o meu x2? O meu x2, o pico aqui da distribuição dele foi para um valor maior. Tá? Então, de novo, pode ser que eu pegue x2 menores, maiores, mas o mais provável é que eu pegue um x2 que está maior do que a média dele, porque a média dele está aqui no meio. Tá? Então, o que aconteceu? Se eu pego um x1 maior,
a minha tendência é que eu tenha valores de x2 maiores também. Aqui, se eu pegar um x1 menor, a tendência o que, que é? Que eu tenha valores de x2 menores. Tá? Então é isso que a matriz de covariância ela vai tentar capturar. Tá? O quanto que você tem essa dependência. Então essa dependência ela pode ser positiva, né, nesse caso aqui, ou poderia ser negativa. Dessa minha curva aqui, ela estaria nessa outra direção aqui, ó. Ok? Deixa eu ativar aqui. Então ela estaria na outra direção, seria negativo. Tá? Então o que a matriz de covariância ela vai ter, a gente pode pensar que ela é uma matriz onde a minha diagonal principal ela vai ter a variância de cada um dos componentes do meu vetor x, né? Então, por exemplo, eu posso pensar num vetor aqui com três valores, né? Então seria o caso com três preditores, né? Então, na minha diagonal, eu vou ter a variância de cada um dos preditores e fora da diagonal eu vou ter aqui essa minha covariância entre pares de preditores. Por exemplo, aqui e a covariância entre o preditor 1 e o preditor 2, aqui entre preditor 1 e preditor 3, ok? Então, e assim por diante, né? E nota que essa matriz aqui ela é simétrica. Tá? Mas só para ver como a gente chega nessa matriz, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então aqui eu estou supondo que o meu vetor x ele tem meus três preditores. Quando eu comparo o meu vetor x com o valor esperado, eu vou subtrair cada uma das instâncias aí do meu preditor x1i pelo meu valor médio, né, daquele preditor, então para o x1, x2 e x3. E daí quando eu vou fazer o cálculo da minha matriz de covariância, o que eu faço? Eu multiplico aqui esse vetor aqui por ele mesmo, só que por ele transposto, né? Então quando eu fizer a multiplicação, eu vou estar assim, tá? Notem que quando eu estou em geral nessa notação matricial, e eu coloco aqui esse meu vetor, normalmente ele é representado como coluna e a transposta como linha. Então, quando eu faço a multiplicação aqui, eu caio justamente nessa minha matriz aqui. Okay? Outra coisa, só para lembrar, é que sim, isso aqui eu estou sempre trabalhando com valores esperados. Né? Então, o que está acontecendo? Aqui, uma instância desse vai ser o meu i, né? Que seria um exemplo que eu passei. Né? Agora, eu posso passar um segundo exemplo, deve ficar x2, um terceiro exemplo, x3, assim por diante. Então, no caso, quando eu pego o valor esperado, eu estou pegando a média de todos esses valores aqui. Tá? Então, na verdade, aqui é o valor esperado nessa multiplicação. Né? Então, eu vou ter aqui um termo desse para cada i, tá? Eu não pus o i aqui só para não ficar muito carregada a notação, mas para cada i eu vou ter uma matriz dessa. E daí eu vou pegar várias matrizes dessa, né? Vou somar todas elas e daí eu vou tirar a média. E daí eu caio aqui no meu valor esperado. Tá? Então vejam que no caso, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, vai ter casos onde eu vou ter um x1 grande e pode ser que eu tenha um x2 pequeno e outros vou ter um x2 maior, tá? Dependendo da minha instância. Mas em média, o meu x2 aqui vai tender a ser maior, tá? Quando o meu x1 é maior, porque o pico da distribuição está aqui em cima. Tá? E é isso que o valor esperado ele pega. Tá? Então, esse aqui seria outro exemplo aqui de uma matriz aí de covariância. Né? Então, isso aqui são minhas variâncias, né? Dos meus três preditores, x1, x2, x3, e aqui é a minha dependência entre eles. Então, que x1 e x2 tem uma dependência positiva, x1 e x1 e x3 uma dependência negativa, e x2 e x3 uma dependência levemente positiva. E tendo entendido o que é a matriz de covariância, a gente pode agora vir para a nossa equação normal multivariada. Né? Então, essa equação aqui era muito parecida, né, com o caso aí que a gente usa univariado. Né? A principal diferença é que no caso univariado, vou até voltar aqui, tá? Quando a gente pegava aqui a nossa distribuição normal, eu tinha aqui esse meu sigma k aqui ao quadrado, né? Aqui embaixo. E aqui eu multiplicava o x menos mi k ao quadrado, ok? Agora, aqui o que eu faço aqui? Eu substituo aquele meu 1 sobre sigma ao quadrado pela minha matriz de variância, pela inversa dela. Tá? Então lembrando que a variância é o meu sigma ao quadrado. Né? Então tinha o sigma ao quadrado aqui embaixo, né? Então eu substituo aqui pela matriz de variância e inversa porque a matriz de variância estaria embaixo. Né? Seria, se eu quisesse tentar fazer esse paralelo entre os dois. E aqui eu também tenho esse meu x menos mi aqui ao quadrado que ele está multiplicando. Tá? Então a ideia é muito parecida aí com o caso univariado.
E daí, assim, dependendo do valor dessa matriz aqui, eu vou ter distribuições f de x diferentes. Então, se eu tivesse aqui uma matriz aqui de covariância, onde as minhas diagonais são zero, eu iria cair nessa minha distribuição aqui para o meu f de x. Se agora eu tivesse uma matriz de variância, que é sempre com duas variáveis, né, porque eu estou aqui em duas dimensões, tá? Onde os meus termos fora da diagonal, se eles forem positivos, né, eu teria essa curva aqui, ok? Então essa minha distribuição vai depender muito aí de como que essas minhas variáveis elas variam aí em conjunto, tá? E bom, olhando aqui que a função normal era muito parecida, né? O multivariada, no caso a escolha da classe também vai ser bem parecida, tá? Então, o processo seria basicamente aquilo mesmo, de colocar lá na equação do p de x, tá? E daí a gente quer achar o p de x que tem maior probabilidade, e daí a gente pode determinar o p de x com maior probabilidade usando essa equação aqui do delta, tá? Vou só voltar aqui. Né? É exatamente essa mesma equação aqui, ok? Só que substituir aqui agora alguns termos, os sigmas aqui principalmente, pela minha matriz de covariância. Tá? Opa, que está aqui. Tá para minha matriz aqui de covariância no lugar do sigma. Tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Inclusive, a gente também pode calcular quando a gente tem vários classes com a mesma probabilidade, né? A gente pode inclusive calcular aqui aonde que fica a borda de decisão entre as classes, quer dizer, onde a probabilidade para uma classe passa a ser maior do que outra. Tá? Isso aqui é justamente um exemplo. Aqui eu tenho três classes, tá? Então, no caso, aqui a gente também supõe, tá, que a matriz de covariância para as diferentes classes são iguais, tá? Essa é o pressuposto para fazer o LDA, né? E nesse caso aqui, então, a única coisa que muda é o mi delas, quer dizer, onde que está o centro das minhas três distribuições, tá? Para cada uma das classes. Então, para o laranja, o centro aí da minha distribuição de x está aqui, né? Para o azul está aqui e para o verde ele está aqui. Tá? Então, eu poderia gerar exemplos a partir dessas distribuições, por exemplo, aqui no laranja, no azul e no verde. E aqui, tracejado, estaria justamente a minha borda, tá? de decisão entre elas. Tá? É só uma coisa interessante, sim, esse daqui seria a minha borda teórica, tá? Quer dizer, aonde que ela realmente deveria ser. Tá? E aqui seria o caso onde eu gerei, tá, alguns exemplos dessas distribuições, né? Eu fiz uma amostragem aqui, e em preto, tá, a linha contínua, seria qual que foi a minha predição dessas bordas. Tá? Então você vê que com essa quantidade de exemplos aqui, até que ele previu razoavelmente bem aonde que estão as bordas. Tá? Não fica perfeito, mas ele está bem próximo aí de quais seriam as bordas aí, reais. Bem? Então, para resumir, assim, o caso aí com um preditor ou com múltiplos preditores no LDA, eles são bem parecidos, tá? Então a principal diferença é que agora eu estou substituindo a minha variância aí de um preditor só pela minha matriz de variância entre múltiplos preditores. Essa matriz de variância também captura um pouquinho aí essa covariância entre esses preditores, ok? Finalmente chegamos agora no nosso Quadratic Discriminant Analysis, que é o QDA. No caso aqui do QDA, o QDA ele é muito parecido com o LDA. Não. A única diferença é que agora no LDA, né, a gente supunha que essa matriz de covariância sigma era igual para todas as classes, e agora a gente considera que ela é diferente. Tá? Então cada classe tem a sua matriz de covariância. Tá? Então, o que significa, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, tá? Esse aqui é justamente um caso onde a matriz de covariância do laranja e do azul são iguais. Vejam que a distribuição do azul está mais ou menos aqui, né? E a do azul, desculpa, a do laranja está assim e a do azul também está assim, tá? Ambas têm a mesma forma. Uma oval, meio aqui nessa diagonal, ok? Agora, nesse caso da direita, a gente vê que a matriz de covariância é diferente para o laranja e para o azul, né? Porque o azul ele está aqui, né? Uma oval aqui nessa direção. Agora o azul ele é uma oval em outra direção. Tá? Então esse caso aqui claramente, se a gente supusesse que a matriz de covariância das duas classes é a mesma, a gente estaria cometendo um erro grande aí. Tá? Então nesse caso aqui o melhor é usar o quê? Seria melhor usar uma matriz de covariância diferente aí em cada classe. Tá? Então, a principal alteração aqui que acontece, qual que é? É que agora, tá, quando a gente tem um sigma k diferente para cada classe,
o cálculo daquele meu delta K é um pouquinho mais complexo e acaba tendo algumas interações quadráticas aí que a gente não via no caso linear. E a diferença mais importante é que se a gente pegar aqui o sigma, tá? No caso aqui do LDA, eu vou ter aqui um slide, né? Nesse caso aqui eu não tinha nenhuma dependência aqui, desculpa, o meu delta, eu não tinha nenhuma dependência aqui no x quadrado, né? E agora, se eu pegar aqui, eu vou ter uma dependência no x quadrado, ok? Especialmente se eu pegar esse termo aqui e eu fizer a decomposição, tá? Por que antes não tinha dependência no x quadrado e agora tem, tá? Porque no caso linear, o que acontecia? Eu até tinha esse termo x aqui, que ficava x ao quadrado, que multiplicava pela minha matriz de covariância. Só que antes a matriz de covariância era igual para todas as minhas classes. Então, no final, o termo aqui, x quadrado vezes a matriz de covariância, ele podia ser descartado, porque ele não influenciava na minha escolha da minha classe, porque o sigma é como se fosse uma constante, é a matriz sigma, ok? Agora, no caso que eu estou no QDA, o meu sigma não é mais uma constante, ele varia com k. Então eu não posso mais descartar esse termo aqui, x ao quadrado vezes k. Tá? É esse termo que era descartado no LDA. Tá? Então o que acontece é que agora eu fico com um problema aí que envolve uma dependência quadrática dos meus preditores. Por isso que chama de Quadratic Discriminant Analysis, tá? Porque agora essa minha dependência é quadrática. Tá? Também aqui dá para fazer as contas aqui, se vocês quiserem, para entender um pouquinho melhor, tá? Não vou fazer aqui também para não ficar muito longo, mas é muito parecido aqui com o caso aqui do linear, tá? Então a única diferença aqui importante retomando, é que no caso linear esse termo aqui pode ser descartado, porque esse sigma aqui era uma constante, era igual para todas as classes, e aqui eu não posso descartar, por isso que ele vira quadrático, ok? Uma outra diferença aqui é que agora o número de parâmetros aumenta bastante, né? Porque antes eu só tinha uma matriz sigma para todo mundo, né? Agora não. Agora eu tenho uma matriz sigma k para cada uma das minhas classes, quer dizer, então e lembrando que a matriz sigma k, né, ela cresce aí com o número de preditores. Então a quantidade aí de parâmetros que eu preciso estimar vai ser muito maior. Tá? Então daí assim, essa questão, quando que eu escolho LDA, quando eu escolho QDA, tá? Então vai depender. Então assim, primeira coisa assim, se as matrizes de covariância elas são claramente muito diferentes, provavelmente é melhor usar o QDA, tá? Porque senão o LDA vai estar fazendo uma suposição errada e isso pode atrapalhar bastante aí a predição, tá? Mas por outro lado, a gente tem que lembrar que o QDA, como ele tem muito mais parâmetros, você tem que estimar muito mais matrizes, você precisa de muito mais dados para estimar essas matrizes de covariância, né? Então, se eu tiver poucos dados, não adianta você ter esse monte de parâmetros, esse monte de matriz, se quando você for estimar, você vai estimar tudo errado, né? Então, o QDA, o que você tem que lembrar para cada classe tem que ter uma quantidade grande de dados, senão você não vai conseguir estimar aí a sua matriz de covariância, tá? E quanto maior a quantidade de preditores, mais dados você vai precisar. Então, se tiver um preditor só, ok. Se tiver lá uns 30 exemplos, 20, 30 exemplos, é mais que suficiente aí. Tá? Mas agora, se tiver dois, talvez você precise de mais aí. Quer dizer, aqui deve ter o quê? Uns 30 também? 30, 40, ok, também acho que é o suficiente. Você vai aumentar para 3, provavelmente você vai precisar de mais exemplos, talvez 50, 100. Para 4 dimensões você vai precisar de mais. Então, para à medida que você aumenta o número de dimensões, a quantidade de preditores ele aumenta, tá? Na verdade, o espaço, não vou discutir muito isso nesse momento, mas o espaço, quando você aumenta de dimensões, ele aumenta exponencialmente. Então, teoricamente, o número de preditores que você precisa deveria aumentar exponencialmente, tá? Mas na verdade, a gente não precisa de tanto. Mas o ponto se tiver com muitos preditores, provavelmente, se você quer o QDA, o que você tem que pensar eu vou precisar de muitos exemplos. Tá? Então, isso aqui nesse exemplo aqui, o que a gente consegue ver, né? Então, aqui eu tenho nesse meu tracejado aqui, lilás é minha linha ótima, né? Seria o caso ideal se eu soubesse a distribuição original. Esse aqui é o caso linear, né? Então eu tenho aqui essa minha linha ótima aqui, minha divisão bayesiana, e o pontilhado é o que eu previ com LDA. Tá? Então você vê que fica bem próximo do ótimo. E com QDA ele acaba pegando aqui como se fosse uma curva, né? Porque eu estou aqui com meus termos quadráticos, mas até que para os dados que está aqui funcionou bem, ok? Agora, para esse caso aqui, em que a diferença é claramente
as minhas distribuições têm matriz de covariância claramente diferentes, eu vejo aqui em lilás tracejado qual que seria a minha divisão ótima, e em verde aqui a minha divisão aqui pelo QDA. A gente vê que ficou muito próximo da divisão ótima. Então, nesse caso aqui, o melhor realmente seria usar o meu verde, tá? O meu QDA. Agora, o LDA, ele acabou ficando aí uma linha que ficou fora aí do que seria o ideal. Apesar que também, para esses exemplos aqui, eu acho que qualquer um que você usasse funcionaria bem. Você vê que aqui o pontilhado também funcionou razoavelmente bem aqui. Ok? Então a gente vai depois ver alguns exemplos onde a gente compara esses vários tipos de classificadores, tá? Porque acho que talvez uma coisa você pode se perguntar, falar, como que eu sei se meus dados são gaussianos ou não, ou se a matriz de covariância é igual ou não, e muitas vezes a gente não sabe muito bem, especialmente se a gente tiver poucos dados. Então, uma coisa que às vezes pode fazer é que a pessoa acaba tentando aí múltiplas técnicas aí para ver qual que funciona melhor, né, nos conjuntos de treino e validação, e depois acaba escolhendo por aí. Tá? Mas também uma coisa que às vezes dá para fazer, dá para você tentar pegar os dados e tentar meio que olhando para os dados, você separa as classes e tenta ver como que a distribuição, se elas parecem ter uma covariância similar ou não, e a partir daí você também pode tomar uma decisão aí, em vez de ficar simplesmente na tentativa e erro. Bem? Então era isso que eu queria falar da parte dos métodos. E agora o que eu quero entrar um pouquinho para vocês é na parte de medidas de desempenho. A gente já tinha visto bastante sobre medidas de desempenho aí na última aula, mas hoje eu vou continuar um pouquinho mais. Tá? Então, e aqui eu vou pegar um exemplo do LDA e voltar para aquele caso lá da inadimplência. Tá? Então, isso aqui é a minha matriz de confusão, tá? Dos meus dados do LDA. Tá? Quando eu tenho uma probabilidade aqui de ele indicar que teve uma inadimplência, sempre que ele colocar que a probabilidade é maior do que meio, ele indica que o modelo previu que o cliente iria não pagar, né? O cliente iria ser inadimplente, tá? Então, a gente está usando aqui a minha probabilidade padrão de meio. Tá? E, bom, a primeira coisa para olhar aqui nessa matriz de confusão é que ela está invertida com relação ao que a gente viu na semana passada, tá? Normalmente, no caso aí de quando o pessoal trabalha com aprendizado de máquina, em geral, a gente usa a linha para dizer qual que é o valor real e a coluna para o valor predito, tá? Mas no caso aqui de quando eu trabalho aí com a parte de aprendizado estatístico, eu só acabo usando o contrário, então acaba criando essas confusões aí. Tem várias diferenças de notação aí que tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho quando você é mais da área de aprendizado de máquinas, você quer pegar o paper de alguém que é mais da área de aprendizado estatístico, né, ou vice-versa, então tem que sempre prestar atenção aí nessas diferenças aí, ok? Mas de resto, aqui a interpretação é a mesma, é só prestar atenção no que é coluna e o que é linha, tá? E o que a gente consegue ver aqui nessa matriz aqui? Uma primeira coisa é o seguinte, quer dizer, a taxa de erros aqui está baixíssima, tá? 2,75. Então a minha acurácia, quanto que é a minha acurácia? Minha acurácia é 1 menos a taxa de erros, né? A taxa de erro qual que é a porcentagem que ele errou e a acurácia é qual que é a porcentagem que ele acertou. Então minha acurácia aqui era quanto? 97,25%, é bem alta. Tá? Só que a gente tem que ver nesse caso aqui, ó, que a grande maioria dos exemplos aqui que a gente tem são de casos em que a pessoa pagou, porque a grande maioria das pessoas paga os empréstimos. E apenas uma pequena parte não pagou. Né? Então, se eu estivesse fazendo um modelo onde ele chutasse que todo mundo iria pagar, tá? Que seria então o caso null, né? Que você não teve a inadimplência, o modelo ele ia acertar quanto? Ele ia acertar 96,6%, quer dizer, ele ia ter uma taxa de erro de 3,33%. Né? Então, esses aqui são aqueles casos que são altamente desbalanceados, onde muitas vezes é difícil para o modelo fazer a previsão, porque é mais fácil ele chutar que todo mundo aqui vai pagar. E daí ele vai acertar quase sempre. Tá? Então, até que a ideia até que funcionou bem, ele conseguiu ir melhor do que se ele chutasse que todo mundo vai pagar corretamente. Tá? Mas de qualquer forma, assim, o ponto importante só para mostrar é que esse desempenho aqui com uma taxa de erro 2,75 que parece impressionante, quando a gente olha aqui, ele não é tão impressionante assim. Tá? E daí, nesse caso aqui, uma medida legal para a gente usar é justamente aquela da precisão e da cobertura, porque é isso que interessa para a gente. Tá? Então, se o modelo está sendo preciso quando ele diz, né, que alguém não vai pagar, se ele está sendo preciso nessa afirmação, e na questão de cobertura se ele está capturando as pessoas que não vão pagar. E o que a gente consegue ver? Né? A precisão até que está razoável, né? Porque de 104 casos em que a pessoa não pagou,
tá, que eu tive aqui meu yes, ele detectou 80, então tá bom, né? 80 de 100 ele tá pegando aí com praticamente 80% aí a precisão de 80%, tá? Então, quando ele fala que alguém não vai pagar, ele acerta 80% das vezes, tá? Até que tá bom, tá? Mas agora a cobertura, ele tá muito ruim. Por quê, né? Porque tiveram 333 pessoas que não pagaram e ele só detectou 80. Então ele detectou 80 de 333, dá o quê? Dá algo em torno de 25% só dos casos que ele detectou, tá? E se a gente for pensar para o banco, isso aqui é muito ruim, porque para o banco a cobertura é importante, porque quando o banco faz o empréstimo, em geral a taxa de juros que a pessoa vai pagar é uma pequena parte do valor total, né, que ela pegou emprestado. Então, uma pessoa que não pagou equivale a, sei lá, 5 pessoas que pagaram ou 10 que pagaram, tudo depende aí de qual que foi a taxa cobrada. Então é muito ruim ele emprestar para uma pessoa que não vai pagar, né? E daí como que a gente pode mudar isso daqui? A gente vai usar o que a gente comentou na última aula, né? A gente pode pegar, por exemplo, e colocar um limiar aqui para a gente definir que alguém não vai pagar, né, o default como yes, um limiar mais baixo. E pode mudar, por exemplo, para 0.2. E daí o que vai acontecer aqui? A minha precisão ela vai cair bastante, né? Porque ela vai agora ele vai, quer dizer, vai ter muito mais casos que ele vai prever que a pessoa não pagou, que a pessoa não vai pagar, né? Porque o limiar está mais baixo, então foi para 430, tá? Só que agora desses 430 aqui, que ele previu que a pessoa não ia pagar, ele acertou só 195. Tá? Então agora a precisão dele, ele foi para quanto? Ele foi para menos de 50%. Então ele saiu de 80% para menos de 50%. Então a precisão piorou muito. Tá? Mas por outro lado a cobertura melhorou. Porque agora, ó, dos 333 que não pagaram, ele conseguiu detectar 195. Então ele conseguiu detectar o que? Algo em torno de 60%, enquanto antes ele estava em 25%. Então agora, quer dizer, melhorou muito aí a cobertura, né? Então, para o banco, provavelmente seria melhor ele estar nesse caso aqui, em que ele tem uma cobertura maior aqui de predizer quem não vai pagar. Tá? Aqui tudo bem, ele teve uns falsos positivos aqui, só que veja o número de falsos positivos com relação ao total de pessoas aqui que vai pagar corretamente é pequena. Então, no final, a quantidade de empréstimos que o banco ia fazer não ia ser muito alterada. Tá? Então, aqui vocês veem mais um exemplo aí onde é legal a gente poder brincar com esse limiar e tudo depende aí um pouco de qual que é o objetivo aí do seu modelo, ok? Bom, mas agora que a gente viu aí que o desempenho do modelo ele varia de acordo com o limiar que eu escolho, né? A gente pode pensar, será que existe alguma maneira de eu achar uma medida de desempenho do modelo que independe do meu limiar? Tá? E a verdade é que existe. O que a gente faz, a gente usa essa curva ROC. O ROC é um acrônimo para Receive Operating Characteristics, tá? É um termo que veio aí da área de telecomunicações. E essa curva aqui ela tenta pegar qual que é a relação entre a minha taxa aí de verdadeiros positivos e minha taxa de falsos positivos. Então, à medida que a gente muda o limiar, a taxa de verdadeiro positivo e falso positivo ela muda. E elas meio que vão na direção contrária. E essa curva tenta meio que pegar aí o efeito nessas duas medidas. Tá? Primeiro eu vou entender o que é esse verdadeiro positivo e falso positivo. Tá? Essa daqui é a minha matriz de confusão que eu peguei aqui do último slide, é aquela mesma lá, da taxa de inadimplência, para o caso aqui onde eu estou usando como limiar o valor 0.5. Tá? Então, aqui são os casos em que realmente teve inadimplência, e aqui são os casos em que não teve. Tá? E daí, assim, o que é o verdadeiro positivo, né? Seria o caso, ó, meu modelo ele previu que era positivo, tá? Então, lembrando, essa linha aqui são meus casos onde o meu modelo previu que é positivo, tá? Então, nesse caso aqui, o meu modelo previu que é positivo, são os 81, dividido pelo número total de casos positivos, tá? Então, assim, o meu modelo ele previu 81 de 333 casos positivos. Esse daí é a minha True Positive Rate, ok? Então, nesse caso aqui, ficou em torno de 0,25 aqui. E qual que é meu falso positivo? Seria o seguinte, seria de todos os casos aí em que ele previu que ele é positivo, tá? Eu vou pegar todos os casos que ele previu que ele é positivo, mas ele errou, que é justamente aqui. Então aqui ele previu que era positivo, mas deveria ser negativo, tá? E daí ele divide pelo número de negativos, quer dizer, então dos casos que deveriam ser negativos, né? Em qual porcentagem ele, de modo errôneo,
ele previu que deveria ser positivo. Isso é meu falso positivo. Então, minha taxa de falsos positivos eu calculo dividindo esse valor aqui por esse aqui de baixo. Tá? Então, são meus falsos positivos dividido pelo número aqui de exemplos aí que são negativos. Tá? Agora, vamos ver o que acontece quando a gente muda o meu limiar. Tá? Então, esse aqui era o limiar meio. Tá? O que acontece se eu colocar um limiar mais baixo, por exemplo, 0,2? Tá? Então, se for voltar no último slide, vocês vão lembrar que esse valor aqui aumentou e esse aqui também. Por quê? Se o limiar, para ele indicar que é positivo, está mais baixo, vai ter muito mais casos que ele vai prever que a resposta é positiva. Né? Então, eu vou aumentar tanto aqui quanto aqui. E o que acontece se eu aumentar esses dois aqui? Bom, minha taxa de verdadeiro positivo vai aumentar, mas a minha taxa de falso positivo também vai aumentar. Tá? Então, no final, é isso que acontece. Ó. À medida que eu diminuo o meu limiar, aqui, eu estou nessa curva aqui, cada ponto aqui seria um limiar diferente. Então, à medida que eu diminuo o meu limiar, tanto o meu verdadeiro positivo quanto o meu falso positivo ambos estão aumentando. Então, estou vindo para essa parte aqui de cima do gráfico. Okay? Agora, se eu aumentar o meu limiar, o que vai acontecer? Tanto esse valor, esse daqui, quanto esse daqui, eles vão diminuir. Então, meu verdadeiro positivo vai diminuir e meu falso positivo também. Então, eu venho para essa parte aqui. Okay? Então, se eu tivesse com o modelo onde ele está chutando de modo aleatório, se ele vai ser positivo ou negativo, eu estaria nessa curva aqui. Tá? Então, à medida que eu aumento a minha probabilidade, eu vou linearmente aumentando a minha taxa de verdadeiros positivos e falsos positivos. E se eu estiver diminuindo meu limiar, né, eu vou aumentando minha taxa de verdadeiro positivo e falsos positivos. E por outro lado, se eu estiver aumentando meu limiar, eu vou diminuindo tanto o meu verdadeiro positivo quanto o meu falso positivo. Tá? Então, essa aqui é a minha curva de chance. O que eu quero é que no meu modelo essa curva ela fique acima da minha curva de chance. E quanto mais para cima ela tiver, melhor. Tá? Então, e daí como que eu quantifico isso? Eu posso pegar a área sobre essa curva aqui. Então, no caso ideal, qual que vai ser minha curva aqui? Ela vai pegar aqui, ela vai pular instantaneamente aqui para o 1 e vai ficar aqui. Tá? Esse seria o meu caso perfeito, né? Porque ele está sempre com uma taxa de verdadeiro positivo 1 e minha taxa de falso positivo 0. Então, nesse caso aqui, minha área seria 1. Seria 1 vezes 1. Tá? E no pior caso, seria esse daqui, né? Que eu estou aqui no meio, onde minha área é meio. Então, se eu tiver com uma área próxima de 1, seria o classificador perfeito, e uma área meio seria o aleatório, e daí, nessa minha faixa, eu vou definir o quão bom que é meu classificador para considerando os vários possíveis limiares. Tá? Então, essa curva Roca é muito importante, especialmente quando eu estou querendo calcular classificadores diferentes que podem estar trabalhando com limiares diferentes. Tá? Então, ela acaba sendo uma maneira aí mais justa de você comparar diferentes classificadores. Okay? E só antes de terminar aqui, uma coisa importante que assim, aqui eu usei bastante esse termo sensitividade aqui, né, para pegar qual que é a minha taxa de verdadeiro positivo sobre o total de positivos. Tá? Isso aqui, sensitividade é o nome que é usado especialmente na parte mais estatística. Mas ele é exatamente a mesma coisa que a cobertura, né? Se vocês forem lembrar da última aula. Então, esses dois termos aqui, dependendo da onde você estiver, as pessoas vão usar nomes diferentes, mas eles são a mesma coisa. Tá? E ele é a mesma coisa que o True Positive Rate. Tá? Então, esses termos aí, às vezes demora um tempo para se acostumar, que são vários termos. Tá? Agora, esse meu termo especificidade aqui, ele é utilizado bastante na literatura mais estatística, onde ele está pegando a minha taxa de verdadeiros negativos, né, meu true negative, dividido pelo número total de negativos. Então, seria esse valor dividido por esse daqui. Tá? Na parte de aprendizagem de máquina, normalmente a gente não usa muito esse valor aqui, tá? Mas ele é um outro valor aí que é importante vocês saberem que existe. Tá? E só não confundam com a precisão. A precisão, eu estou pegando meu verdadeiro positivo com relação ao total de predições positivas, que é meu P estrela, minhas predições de P. Tá? Então, acho que esse é um ponto que vocês têm que pegar e tem que ficar o tempo todo, às vezes, pegando, olhando de novo. Aí, com o tempo, vocês vão começar a acostumar com esses nomes aqui. Tá? Até na atividade da semana, eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho mais e para vocês pensarem um pouquinho em cima desses temas. Ok? Bom, então acho que isso que eu queria falar um pouco mais de exemplo. Vamos agora ir um pouquinho para uma parte prática, onde a gente vai querer fazer a comparação entre modelos.